aqui ajustar no Instagram. Lembrando a vocês que a partir, sem ser a semana que vem, a outra semana, do dia 16, nós transmitiremos através do YouTube, tá bom? Por toda a explicação que eu já dei, mas vou dar novamente. Deixa eu dar boa noite pro pessoal aqui. Deixa eu só ver aqui. Infelizmente lá no Instagram não vou conseguir mais transmitir. Que pena. Uma pena mesmo. É isso, pessoal. Não vou conseguir mais transmitir. Oi, Rejane. Deixa eu só ver o que a Rê escreveu aqui. Não tem como ver aqui. Mas pro pessoal do Instagram, depois eu faço uma alteração aqui, né? Pego aqui o vídeo que eu tô fazendo pro Facebook e posto lá no Instagram, porque a partir de hoje o Instagram não tá mais transmitindo. Depois eu coloco um aviso lá, não tá mais transmitindo live, né? Então vamos rogar a Jesus, né? O Mestre querido, que vem em nosso auxílio, com as vibrações, alinhando-nos ao comentário do Evangelho de hoje, que fala da prece, do modo de orar. Que possamos, Jesus, receber as vibrações do alto, como gotas pequeninas, de consolo, de restauro, de reorganização íntima, nos dando a força para o enfrentamento das situações que se nos apresentam, desafiadoras das emoções, das nossas memórias, dos nossos propósitos, dos nossos receios, daquilo que desejamos, que temos como objetivo. Enfim, Jesus, que a oração possa sair do nosso coração, a fim de que possamos estar contigo, observando o quanto o Senhor está conosco e abrindo, clareando a nossa visão para os caminhos a seguir. Obrigada, Mestre, obrigada aos amigos espirituais que estão conosco, que assim seja. Oi, Mi, boa noite, querida. Oi, Regiane, boa noite. E é isso, né, pessoal? Eu achei que o Instagram ia demorar mais um pouco, sabe? Para impedir a gente de fazer live. Só com mil seguidores que pode fazer. E a gente acho que tem 100, alguma coisa assim. Como eu falei para vocês, esse não é o nosso propósito, né? Mas vamos lá. Depois eu coloco lá. Aí eu já vou fazer um recadinho que a partir do dia 16 a gente vai transmitir lá pelo YouTube, tá bom? Eu acho que lá, por enquanto, a gente vai conseguir. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Instruções dos Espíritos, modo de orar. Vemo-no, Bordeaux, 1862. É o Espírito que escreve em Bordeaux, 1862, um Monod, escreve esse texto que nos apresenta hoje para reflexão, né, o Evangelho. E ele começa dizendo assim, eu lembro muito de o que ele diz aqui no início, lembra muito uma colocação que o Leon Denis faz no Depois da Morte. Ele diz assim, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece.
É uma recomendação que esse espírito faz e que é muito coerente com o que é descrito aqui na lei de adoração, né, que está em O Livro dos Espíritos. Porque é o cumprimento das leis né, que a gente busca, né, como espírita, a nossa busca, o nosso objetivo é sempre o cumprimento das leis divinas, né? Que o que nos atrapalha, obviamente, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, ela é manifestada através de infinitos comportamentos e infinitas compreensões equivocadas que a gente tem da gente mesmo, do próximo, do que nos rodeia, né, da vida, do que Deus reserva para nós. E aí a gente vai maculando, né, esse objetivo primeiro, mas estamos no caminho, né? Então ele coloca aqui a prece como o primeiro ato que a gente deve fazer quando a gente retorna ao corpo físico, né? Após o sono do corpo físico, é só o corpo que dorme, né? O espírito vai para suas atividades, atraído, né? Se sente atraído por aquilo que lhe interessa, né? Durante o sono do corpo físico, ele está lá agindo, né? Ou ele vai para um estudo do ponto de vista do espírito, né? E isso não são só espíritas, tá? O católico, o evangélico, mesmo que ele não acredite, que ele ache que não, é assim que acontece porque ele também é um espírito. O ateu, né? Então ele vai para um estudo, ele vai para um tratamento, ele vai para reuniões, né, de esclarecimento, reencontros, né, com seres amados que já retornaram à pátria espiritual, enfim. Mas ele também vai para festas, né? Ele vai para ambientes que são horrorosos, né? Porque às vezes ele sente essa atração. Ele vai ali para um ambiente de deterioração dos valores morais, se ele assim alimenta enquanto está em vigília, enfim. Então, a recomendação aqui que esse espírito Monod faz é muito coerente com a recomendação que está em Leon Denis e que se junta ao que é descrito no Livro dos Espíritos. Porque, gente, mesmo sendo o nosso objetivo o cumprimento das leis divinas, é tudo muito difícil para nós, conforme eu já falei, por todas essas interferências que são nossas, né, que partem de nós, que são da nossa própria composição como espírito ainda muito limitado, ainda mediano, né, vinculado a um planeta de provas e expiações. Então, todas essas interferências nos impedem de cumprir plenamente as leis, mas eu sempre tive essa reflexão, desde jovenzinha, de que a lei de adoração era a menos difícil de cumprir. Porque esse ligar-se com Deus, esse pensar, né, em Deus, nesse Pai misericordioso, não é tão difícil. É difícil criar o hábito, mas o ato em si, de entrar em sintonia, de buscar recomendação, orientação, inspiração, né? De buscar essa inspiração para o acionamento da nossa própria intuição, né? Porque a intuição é nossa, a inspiração é do alto, né? Então, todo esse movimento que a gente realiza quando a gente entra em contato, ele não é tão difícil, esse entrar em contato para que tudo isso aconteça, né? Então, eu acho que é uma das leis menos difíceis. Eu não vou dizer que é fácil, porque nem sempre a gente está disposto, né? E outra coisa, a própria condição moral e espiritual da gente, como vai dizer o Emmanuel aqui na lição que eu separei aqui, a mensagem que eu separei aqui do Pão Nosso, ele vai dizer que a nossa forma de pedir a Deus ainda é muito equivocada, né? E por isso nossos pedidos nem sempre são atendidos. Enfim, esse aqui era só a primeira frase, né? Que para mim resume bastante o trecho inteiro, essa mensagem inteira. Aí ele continua. Vós orais, quase todos, mas com poucos sabem realmente orar. E aí ele começa dessa descrição. Eu vou ler corrido,
Porque eu ainda tenho aqui eu gostaria de explorar melhor, aqui do Boa Nova, a lição 8, que se chama Bom Ânimo. Que eu acho que fala bastante das nossas preocupações quando a gente vai fazer prece, né? E é uma conversa de Bartolomeu com Jesus. Bom, mas vamos lá. Vamos aqui para a gente dar andamento, né? Não ficar muito extenso. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes a cumprir e que vos pesa como todo dever. Então isso não importa a Deus, né? A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne. E deve elevar-se. E aí ele faz umas descrições de como deve ser a prece, quando a gente observa, né, nas entrelinhas aqui. Ele diz assim, deve elevar-se com humildade, é uma recomendação. Aí ele continua aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até este dia. E de agradecimento, ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor, iluminada, né? Quando a gente faz a prece, gente, isso aí já está sendo comprovado cientificamente, né? Quando a gente faz a oração, o cérebro se altera, né? Partes do cérebro de determinadas funções são iluminadas, né? Naqueles exames mais delicados que conseguem, acho que são ressonâncias, né? Magnéticas, são iluminadas, se altera beneficamente. As conexões cerebrais dos neurônios, elas são alteradas, né? Para o melhor quando a gente faz a oração, né? Então, isso tem a ver só com o corpo? Claro que não. Né? Existe uma conexão maior que a gente não vê com os olhos, né? Não via, que agora a ciência está conseguindo ver, mas que a gente sente, né? Se você aí que está me assistindo está passando por qualquer problema, qualquer que seja o problema, o incômodo, a contrariedade, faça uma oração. Sônia, eu não sei rezar. Não estou falando, acabou, o Monô aqui acabou de falar. Não são as palavras. Converse com Deus. Exponha a sua intimidade a Deus. Igual como se você estivesse conversando com uma pessoa que você confia profundamente. Você fala, Deus, está doendo. O que é que eu tenho que fazer? Deus, eu sei que eu tenho esse conhecimento, mas olha a dor que eu estou sentindo, me ajuda. Por caridade, por acréscimo de misericórdia. Então coloque isso, coloque o que você está sentindo. Se você conseguir, se você achar, conseguir não, se você achar que é melhor, verbalize, vá para um lugar, só você, por exemplo, vai ficar sozinho dentro da sua casa. Vai para o banheiro, durante o banho, conversa com Deus. Fala, olha Deus, eu estou me sentindo assim, aconteceu isso. Ele sabe, mas converse, porque é nessa conexão que você faz a troca energética, esse religa a quem te criou. Então, quem te criou sabe de que você é feito. E sabe de que você precisa se alimentar. Né? Eu penso aqui na esperança. E vai te alimentar de esperança. E vai te acionar os equipamentos de fazer lembrar, né? Acionando na sua memória, no seu íntimo, os equipamentos que você tem para lidar com essa situação difícil. Eu não duvido em nada disso. Nenhuma fração de segundos eu duvido disso. E eu tenho testemunhos meus, pessoais, e de pessoas que eu já orientei, que vieram falar comigo e que deu certo. Porque Deus não desampara, Deus é nosso Pai.
né? Então, entregue, converse. Sônia, eu não gosto de fazer Pai Nosso, eu não gosto de fazer Ave Maria. Não tem problema, não é isso. Ah, eu não tenho, isso aí é coisa de religião. Gente, eu estou falando de espírito para espírito. Converse com o teu Criador. Coloque a dor que você está sentindo. E peça caminhos para a solução. Tenha confiança. Tenha confiança porque o amparo vem, a, a, a ideia vem, a sugestão vem, o encontro com aquela pessoa que pode te ajudar a solucionar vem. A lembrança, gente, por que eu não pensei nisso antes? Vem, né? O perdão vem, a compreensão vem. Quando ninguém mais está te dando a mão, vem aquele amigo que dá a mão. Aqui tem a Michelle aqui, que é minha amiga, que no momento que ninguém me deu a mão, essa pessoa me deu a mão. A Michelle Carregari, que está aqui com a gente. Que toda vez que eu falo disso, eu fico muito emocionada, mas é de profunda gratidão, viu, Michelle? A você, você sabe o quanto você é importante na minha vida, né? Então, assim, o amparo vem. Mas não é, obviamente, sem a parte que nos cabe, né? De esforço, de realização, de buscar novos caminhos dentro da gente, para que esses caminhos, novos caminhos encontrados dentro da gente se transformem em caminhos na esfera física, né? Caminhos novos de solução. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. É sobre isso que Emmanuel fala, né? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, o que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos, e olha só, né, a recomendação desse Espírito, os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Né? Quando eu falo para vocês que vocês entreguem na mão de Deus, isso é manifestação da fé, né? E vem, a resposta vem. Evitai dizer, como o fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir a vossa melhoria moral? Oh não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais, Deus não se preocupa conosco, se o fizesse não haveria tantas injustiças. E aí aqui que entra esse trecho que eu gostaria de explorar aqui do Boa Nova. Monô continua, insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Isso aqui dá uma palestra, essa frase, porque aqui fala sobre a lei de causa e efeito, né? Fala sobre a oportunidade da reencarnação. Fala sobre restaurar, reparar, refazer o caminho, que às vezes era um caminho bom que a gente desprezou, que a gente abusou. Aí a gente vem num caminho mais restrito, aprendendo a valorizar cada passo dentro daquele caminho. Quando eu falo de caminho, isso aí varia ao infinito, né? Ao infinito. Pense num problema que você já viu alguém ter e nos seus próprios problemas. São caminhos, né? Caminhos de solução. Porque esses problemas foram sempre gerados pela lei de causa e efeito, né? Pela necessidade, e aí eles aparecem como uma necessidade de reeducação para o espírito. Podem ser tormentos, aflições, né, atuais, causas atuais das aflições, podem ser causas anteriores das aflições. Hoje em dia tem muitas causas atuais, acho que mais do que as anteriores, né? A gente inventando um monte de necessidade que a gente não tem, e aí sofrendo por causa disso, né? Principalmente a necessidade de ter poder sobre o outro, sobre a opinião do outro, sobre o que o outro quer, o outro pensa, né? Que a gente está sempre certo, a gente é muito organizado, a gente é muito inteligente, a gente, né? Isso causa muito sofrimento para a gente, né? Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós.
que a gente se torne melhor para enfrentar, né, aquilo que a gente precisa enfrentar. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. É o cumprimento da lei, que eu acabei de falar, né, da lei de adoração. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. E o que dizer de quem fala, não vou orar porque Deus já sabe do meu problema, já me falaram isso também, eu falei, né, agora me diz, não, mas Deus sabe, né, o que que é, então eu não preciso pedir, né, o que que é, acontece, realmente, Deus sabe tudo, agora você sabe, aí entra a questão da humildade, né, para mim, isso é um mecanismo do, eu quero ser servido, eu não quero servir, né, porque a gente fica na posição de Deus tem que fazer o que eu preciso, né? Agora, o que eu preciso fazer para estar com Deus, para ouvir a voz de Deus, né? Henrique, boa noite, meu amor. Boa noite, Gabi. Agora que eu vi que a Gabi tá aí também. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Hoje estou emocionada, né, com a presença de vocês. Mas é isso, Rê. Então, qual que é o movimento que a gente faz para ouvir essa presença divina, né? Na nossa vida, né? A presença de Deus na nossa vida. Então, as pessoas têm uma vaidade muito grande, né? Muito exacerbada, né? Esses que falam que Deus não existe, que religião só prejudica, isso não é verdade. Porque olá, tem espírita que não presta, tem católico que não presta, tem evangélico que não presta, por isso que eu não vou à igreja, não vou ao centro espírita. Puxa vida, né? Como se a religião fosse só por perfeitos, né? Esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, não fala isso. Porque essa pessoa, se não fosse espírita, seria ainda pior. É o meu caso, gente. Se eu não fosse espírita, meu Deus do céu, de quem convive, coitado das pessoas que convivem comigo, né? Coitadas, nossa, meu Deus do céu. Deem graças a Deus que eu sou espírita. E rezem por mim, né? Ai, ai. Não é um ato de reconhecimento, a elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente, seja bendito o Senhor? Não é um ato de contrição, a contrição é aquele arrependimento, aquele sentimento genuíno de arrependimento que transforma, né, vira a chave na cabeça da gente na mudança de comportamento, né? E a gente, nessa ligação com Deus, a gente pede para Ele sustentar, né, esse arrependimento para que a gente realmente mude a rota, né? É muito bonito, viu, gente? O sentimento de contrição. O nosso caso, Mi, qual? Fala aí, Mica, eu já me perdi aqui. Depois você fala aí. Seja bendito, Senhor. Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, dizerdes humilde para o supremo juiz que é Deus, né? Mesmo que seja num rápido pensamento, perdoai-me, meu Deus, pois eu pequei por orgulho, por egoísmo, por uma falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Isto independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois como vedes a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. Gente, a prece, por exemplo, quando você ama o seu lar, ser espírita, é verdade. Quando você ama o seu lar, quando você fala com gentileza com as pessoas que estão ao seu redor, dentro de casa. Isso é uma prece também. Porque prece não é só pedir socorro, não, igual, né, eu estava comentando ali atrás, logo no início, né, de colocar para Deus, né, pedindo a solução dos nossos problemas. A prece é sempre que você dignifica no bem, no alinhamento às leis divinas, as tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Você se eleva, você se ilumina.
pedacinho, porque a iluminação grandona, ela não se faz sem essas pequenas iluminações, né? E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é isso que eu estava falando agora, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Eu ia fazer, mas já são 18h29, estou procurando fazer só meia hora, então eu prometo para vocês que eu vou gravar um vídeo falando desse trecho aqui, em que Jesus conversa com Bartolomeu, né? Esse chama Bom Ânimo, é o capítulo 8 aqui do Boa Nova, que fala sobre essa questão. Vou gravar esse vídeo e vou postá-lo no sábado que vem. Sábado que vem eu não vou fazer a transmissão ao vivo, tá? Por isso que eu só vou fazer no YouTube a partir da outra semana, tá bom? Porque no sábado que vem eu tenho um compromisso. Exatamente nesse horário. Então, já estou avisando que sábado que vem não é. Mas aí eu vou deixar gravado o vídeo, vou gravar até agora e já vou deixar planejadinho para postar. Tá certo? Vamos encerrar, né? Agradecendo a Jesus por esse momento em que refletimos na nossa necessidade de nos colocarmos em sintonia com Deus nosso Pai, para ouvirmos o que Ele espera de nós, que não é nada que não esteja fora do alcance, algo que seja muito pesado, não é nada disso. É aquilo que podemos fazer agora, no hoje, é o olhar para o ser amado, é agradecer pela presença daqueles que estão conosco, é agradecer pela vida, pelo corpo, por poder respirar, por poder tomar uma água, nos alimentarmos, por termos amigos, por estarmos sob o olhar atento de amigos espirituais valorosos, que nos amam profundamente e que jamais nos abandonam. Que o passe, Jesus, possa se fazer nesse momento delicado, fortalecendo o nosso íntimo, fluidificando a nossa água, que possamos, com gratidão, renovar as nossas forças, seguindo adiante no caminho das correções de nós mesmos, para sermos mais felizes junto ao próximo. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que Jesus ampare o lar de vocês. Que tudo seja bom. Que a gente possa se ver em breve, né, ao vivo. Mas aí já será pelo YouTube. Tá bom? Um beijão. Oi, Dona Isabel, um beijo para a senhora, viu? A senhora chegou agora aí. Depois a senhora assiste certinho. Um beijão. Fiquem com Deus. E até terça-feira.